dia, luz do dia! Boa tarde, luz da tarde! Boa noite, luz da noite! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um programa comigo, Débora Jazini, terapeuta, taróloga, astróloga, palestrante, escritora, terapeuta. Depois de todas essas questões, vamos lá. Como foi a sua semana? Não posso esquecer de dizer assim. Sejam bem-vindos na Madrugada Astral, na Vibe Mundial e no canal 633 da Vivo. Como será esta semana? Será diferente? Diferenciada? Terá quais elementos importantes? E eu posso dizer que o céu deu uma trégua. Como assim, Débora? O céu deu uma trégua. Durante essa semana, de 14 até o dia 20, na verdade, nós temos a última semana da temporada taurina. A última semana de colocarmos em prática com as nossas ações efetivas o que efetivamente queremos expandir a partir da temporada geminiana. Nossa, já vai entrar Gêmeos? Sim, já vai entrar Gêmeos. E é exatamente esta semana em que nós precisamos fazer tudo da forma mais presente, consciente e fazendo esta plantação para que possamos colher logo mais na temporada virginiana. Porque quando entrará o segundo elemento terra. Nesta semana em que a lua minguante teve uma influência muito grande e que fez que nós fôssemos refletir e que tivéssemos a coragem de dar um passo para trás para poder rever situações e decidir se let it go, né? Se vai efetivamente entregar para o universo e para, vamos dizer assim, para áreas competentes, ou se realmente vai valer a pena eu mexer o meu caldeirão, vamos dizer assim, para que isso seja efetivo e, por que não dizer, um movimento mais de novas perspectivas. E é exatamente nesse período em que a lua nova entra agora no dia 16 e ela nos pede uma reflexão em relação ao que, na verdade, nós vamos colocar as nossas mãos. Nessa finalização, é um momento em que nós precisamos estar conscientes, presentes. Existe na temporada taurina uma coisa que é pouco comentada, é a respeito do aqui e do agora. Touro está no verdadeiro sentimento em que nós temos o pertencimento. Você já percebeu que às vezes quando tem uma nova amizade, um novo relacionamento, uma nova estrutura acontecendo, muitas vezes nós vamos nos adaptando aos poucos e temos o sentimento de pertencimento ou não. Na temporada taurina, que é a temporada de colocar no papel como você quer que sejam as suas finanças até dezembro. Mas só até dezembro? Não pode ser para vários anos? Pode. Mas, analogicamente,
Esse é o recado taurino. O touro, ele vai com certeza trazer o luxo, o gourmet, as coisas que são mais duradouras. Por quê? Porque elas estão escritas, porque elas foram planejadas. Ah, mas eu escrevo no computador e está tudo bem, eu faço a minha planilha e tudo bem. Tudo bem. Você pode fazer da forma que você quiser, mas as suas ações, elas precisam ser escritas de próprio punho. O seu caderno dos desejos, o seu caderno dos propósitos, o seu caderno das realizações, o seu caderno pessoal. Ah, mas isso é muito old school, fazer diário, fazer caderno. É, mas é o seu momento com você mesmo, com você mesma, aonde você está elaborando, entrando em contato com a sua essência, com o seu cérebro e fazendo o que você sabe fazer de melhor, que é manifestar as suas ideias, os seus desejos, os seus propósitos. Nesse momento da lua nova, é o momento de intenção, do início, daquilo que vai vingar, daquilo que vai efetivamente acontecer. Ainda no momento de touro, que é para trazer segurança, estabilidade e, por que não, dizer também a prosperidade. Eu noto que muitas pessoas acabam tendo uma ideia equivocada em relação à parte financeira. Por quê? Cada um sabe aonde seu calo aperta, sem dúvida alguma, mas já perceberam que às vezes nós temos uma ideia um pouco mais limítrofe em relação a esse montante? Eu podia ganhar um pouquinho mais porque eu ia fazer tal coisa. Eu poderia fazer não sei o quê porque um pouquinho mais. A nossa mente fica, quando se fala assim, a pessoa é milionária. Ter 1 milhão é fácil. Débora, não é tão fácil assim. Dentro de cada área, fazer 1 milhão com determinação interna, você faz 2. Os preços, para você ter uma ideia. Próximo da minha casa, tem a linha dourada que está estreando depois de 14 anos de atraso. Os apartamentos, antes que margeiam a Água Espraiada, ou Roberto Marinho, enfim, eles eram, assim, 700, 800. Hoje, um apartamento ali valorizou absurdamente. Menos de 4 milhões você não compra um apartamento ali. E hoje nós temos os apartamentos que têm 20 metros quadrados, que eu, na verdade, não consigo entender como... Então, quase do tamanho do estúdio, né? Será que cabe uma cama? Então, temos desde a questão minimalista para coisa que muda completamente de figura. Mas nós nos adaptamos a todos os espaços. Mas a concepção de que eu vou expandir, que eu vou crescer, é uma mudança de mindset. É uma mudança em que eu vou precisar estar aberta a novas ações e perspectivas. Se eu continuar fazendo mais do mesmo, eu não vou chegar no 1 milhão que eu quero. E é exatamente dentro disso que não é só sobre o que você deseja, mas é sobre o que te sustenta.
Não adianta eu sonhar, eu gostaria de ter, de fazer, de não sei o quê. Oi? Então, por exemplo, ó, estamos em maio. Rock in Rio, setembro. Você quer ir no show do Elton John? Muito bem. Comprou ingresso? Não. Se você quer ir, você vai ter que comprar o ingresso. Passo 2. Locomoção. Vai de avião? Vai de ônibus? Vai de trem? Vai do quê? Hospedagem. Vai ficar onde? Quantos dias de Rock in Rio? Como você vai fazer o transfer para chegar no show do Elton John? Vai falar assim, nossa, quanta coisa para pensar. Sim, você tem que pensar no seu lanche, você tem que pensar nas variantes. Se você vai precisar de capa, se vai chover. Mas se bem que geralmente no Rock in Rio não chove por causa do cacique que atende a família que organiza o Rock in Rio. Tanto aqui quanto em Lisboa não acontece chuva normalmente nessas datas, porque ele preparou antes. Então pode ter certeza que isso não. Mas você vai precisar se organizar para isso. Seu sonho é ver o Elton John? É. Adianta eu falar que eu tenho esse sonho se eu não me movimentar? Não. Então, tudo vai ser como dantes no quartel de Abrantes, como dizia minha mãe, se eu não tomar atitude. E tomar atitude pode ser de uma forma lenta ou pode ser de uma forma mais efetiva. Aí cada um vai, com certeza, escolher o que realmente deseja. E é exatamente dentro disso, eu dei o exemplo prático, né? Porque é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, mas não fiz. Tenho a vontade de, mas ainda não organizei. E já está na hora de organizar, se efetivamente eu quero. Já percebeu quantas vezes você quer alguma coisa, mas não faz nada para que isso efetivamente aconteça? Então, te dei um exemplo clássico. Quero tal coisa. O que eu fiz para isso? Eu lembro de uma consulente que eu atendi há muitos anos atrás, que ela falava que ela queria conhecer Paris, que ela queria ir para a França, que ela queria estar no alto da Torre Eiffel, que ela queria ir no Louvre, que ela queria fazer, né? Aí ela falou assim, ai, como eu faço? Eu falei, primeira coisa, vai fazer o seu passaporte. Ela me olhou assim, como assim? Eu falei assim, sem passaporte você não viaja, meu bem. Então começa pelo básico. Começa pelo passaporte. Passo 2. Passaporte em mãos? Vamos olhar o preço de passagem. Vamos ver qual é o bairro que você vai ficar próximo da onde para você poder se locomover melhor. Quais são os metrôs que vão ter por perto? Quais são as atrações? O que você já consegue comprar? Essa fala não disse, tá? Minto. O que você consegue comprar antes, porque naquela época não tinha os ingressos ticket online como tem hoje. Então, vamos pular essa parte. Mas serve de exemplo, caso você queira fazer uma viagem, você já pode comprar antecipadamente pela internet, você já chega com tudo organizado. Você tem transfer, você não sabe falar francês? Então, qual é a dica? Na Europa, seja Alemanha, seja principalmente, tá? Tem 2 países que eu estive, aliás, 3. 3 países que eles preferem que você fale errado ou tente falar do que falar inglês. Primeiro, Espanha. Segundo, Itália. Terceiro, França. É melhor você falar bonjour, é melhor você falar olá, como está? E melhor você falar buongiorno. Enfim, aprenda algumas palavras básicas da língua do país que você deseja chegar. Não é só uma questão de simpatia, é uma questão de você mostrar o interesse de ir para um lugar que você tanto sonhou, então vamos estudar a respeito.
Eu me lembro quando eu era pequena, quando eu entrei na quinta série, começou a parte da quinta ou sexta série. Começou a história geral. E eu me lembro como se fosse hoje, no livro do Robson, esqueci o sobrenome dele, mas do professor Robson, que depois eu tive aula com ele no Objetivo, tinha falando da Revolução Francesa e tinha uma foto em preto e branco da sala dos espelhos do Palácio de Versalhes. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, eu quero ir para Paris, eu quero. Enfim, no dia 9/9/2009, eu realizei isso. Passaram-se assim, uns bons 30, 40 anos, desde que eu tive vontade até eu poder realizar. Ok, passou um bom tempo. Mas eu fui, e eu fiz, e realizei. E é exatamente isso todos nós podemos fazer, realizar. Ai, mas será que eu vou conseguir? Pronto. Será que eu vou conseguir? Você já duvidou. E aí você não põe a mão na massa. E, ai, mas você está sendo poliana. Não, não estou sendo poliana, estou sendo realista. Quando nós queremos alguma coisa, ela é mais forte do que tudo. E você vai realizar. Demore o tempo que for, mas se é para você fazer, você pode ter certeza que tudo abre. É que nem tá aqui na Paulista de carro e de repente está aquele trânsito, mas abriu um semáforo, o outro. E de repente você já está no paraíso e de repente você já está no seu destino. Enfim, lembre-se que a sequência de sinais verdes na sua vida pode acontecer e eles são sincronizados. E finalizando a temporada taurina, nós temos algumas perguntas para você nessa última semana, justamente para ver se você fez a lição de casa dessa temporada. Você organizou a sua vida financeira? Colocou no papel quanto você está ganhando, quanto você quer ganhar e o quanto você quer poupar? É importante, nem que sejam R$ 10, nem que seja um pouco mais. Mas ponha no cofrinho toda semana. É uma questão de você criar o hábito de. É aquele dinheiro que você não vai usar de imediato, mas que você sabe que você se sente um pouco mais seguro. Você cuidou do seu corpo durante essa temporada? Você fala, mas é só nessa temporada? Não. Nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma e do nosso espírito todos os dias. Existe partes do dia, partes da semana ou partes do mês, aonde alguma dessas práticas será mais intensa. E criar o hábito é realmente bom iniciar numa temporada do elemento terra. Então aproveite. Para você que não tem tanta disciplina, tente criar o hábito. Porque eu sendo do signo de Áries, a palavra disciplina sempre foi uma palavra precisa fazer desse jeito. Então, aí eu substituí por e se eu criasse o hábito? Ficou mais leve, ficou mais fofo. E criando o hábito, isso significa que eu vou ter mais prazer de fazer. Experimenta e depois me manda no Instagram falando se você experimentou, se deu certo, se não deu. Eu vou aguardar. Muito bem. Nós vamos nos preparar para a nova temporada, que é uma temporada que fala sobre comunicação, fala a respeito de pequenas viagens, irmãos, vizinhos e também de estudos. Nossa, quanta coisa! Sim, é muita coisa junta e misturada. E na lua nova nós fazemos os nossos votos
de novas possibilidades. E o que seria importante você manifestar nesta nova temporada, neste novo ciclo lunar, neste novo momento da sua vida? Muito bem. Enquanto eu tive uma temporada em que eu precisei prestar atenção, fazer o meu melhor para que eu pudesse chegar num outro patamar, esta temporada, ela dá continuação ao que eu plantei no começo, em Áries, ao que eu estou cultivando em Touro e o que eu vou começar a movimentar e a expandir em Gêmeos. Geralmente, nesse momento, é onde nós temos muitas questões para serem resolvidas. Então, eu chamo também da temporada das nossas questões mais particulares e daquelas que fazem a diferença, principalmente para movimentar a vida. E é exatamente nisso que entra o seguinte: o que nós vamos precisar tomar cuidado nesse período? Com o excesso de informação, com a nossa ansiedade mental e com a dificuldade em relação ao foco do que efetivamente eu quero. Lembre, se eu quero fazer uma determinada ação, tem começo, meio e fim, e só acaba quando termina. Isso é a frase desta temporada que vai entrar de Gêmeos. Só acaba quando termina. Não entre em tentação de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Falo com conhecimento de causa, de já chegar a ter 3 computadores na mesa, cada um fazendo uma operação, cada um fazendo uma apostila, um trabalho e vendo e-mail e etc. Hoje só tem um computador na frente e temos a tarefa de começar, meiar e findar, porque ser multitask muitas vezes não ajuda, atrapalha. E você não vai fazer nada tão bem quanto começar, meiar e findar. E exatamente neste final, né, de temporada, veja do que você se alimentou na temporada taurina, de pensamentos, de hábitos, de conteúdos, de relacionamentos. E perceba quais são as atitudes que você terá nesta nova temporada exatamente nesses aspectos. Quais são os pensamentos que não precisam, que podem ser renovados e que podem ser transformados? Os hábitos que você pode renovar ou findar? Os conteúdos que você vai acessar para a sua jornada e, principalmente, quais são os relacionamentos que valem a pena e os que não valem a pena. Você se torna parte do que você repete. Então, 3 coisas para vocês pensarem. O que vocês estão consumindo, do que vocês estão falando e do que vocês estão se sustentando. Isso não define quem é você. Isso revela quem você quer se tornar. E se nesse processo você gostaria de passar por uma consulta, fazer o seu mapa astral, ver uma sinastria, enfim, mande sua mensagem, mande o seu pedido de consulta para 11 99850 7946. Acesse meu site www.deborajazine.com.br e nos vemos na próxima semana. Fique com a programação da Madrugada Astral, da Vibe Mundial e do canal 633 da Vivo. Grande semana, grande beijo.